Fala galera, André Benfica na área e hoje mais um episódio de A Voz do Bombeiro. E hoje, galera, para A Voz do Bombeiro nós trouxemos a voz, aquela voz, a voz que defende, que ajuda e que nos orienta de forma adequada, nosso amigo Juliano, do Sindicato do Bombeiro Civil do Estado de Minas Gerais. Hoje nós temos bastante novidades, bastante curiosidade, pergunta para fazer, tem pergunta aqui no Instagram, pergunta no WhatsApp, e o Juliano hoje veio para ajudar a gente nessas respostas. Juliano, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso A Voz do Bombeiro. Seja a nossa voz hoje, Juliano. Se apresente, por favor, para o nosso público, me conta para nós quem é o Juliano. Bom, primeiramente, fico muito agradecido, né, de você ter aberto esse espaço aqui para a representação da categoria. Já saúdo aí a todos os seus seguidores, né, bombeiros civis, as bombeiros também. Todos aí sintam-se cumprimentados e dizer que é um orgulho estar aqui e é um grande trabalho que eu vejo que você iniciou aí e possivelmente vai contribuir muito para com a categoria. A ideia é essa mesmo, é dar essa voz para todos nós, né? Principalmente vocês que têm buscado aí melhorias para o Bombeiro Civil, têm buscado aí normas, trabalhado junto com a gente para poder crescer, trazer uma profissionalização para a nossa área. Exatamente. Me conta aí como que funciona o sindicato, onde está o sindicato, como que funciona e o seu trabalho lá no sindicato, como tem sido? Então, às vezes é oportuno a gente sempre falar do sindicato, dando aquela pincelada em algumas questões básicas, né? Sim. Que às vezes a gente pergunta, passa pela nossa cabeça que todo mundo sabe o que é um sindicato. E às vezes a pessoa nem sabe o que é um sindicato, ou tem uma ideia totalmente diferente daquela que realmente é, né? Então, o que é um sindicato? O sindicato nada mais é do que uma instituição, né? Uma entidade classe formada por respectivos trabalhadores de uma mesma categoria, né? E que se coloca a serviço daquela categoria para exercer as funções básicas, né? Da negociação, das negociações salariais, né, e benefícios para aquela categoria. E é só para a gente contextualizar, porque às vezes a pessoa quer que o sindicato dê algum tipo de resposta que não lhe compete. Né? Então o sindicato é um órgão de negociação, um órgão de defesa dos interesses dos trabalhadores, mas sobretudo naquela relação entre trabalhador e empresa. Né? Essa é a função principal. Não obstante, ele atua também, né, nas trincheiras, na defesa do trabalhador, de um modo geral. Mas a função básica do sindicato é essa. Né? Muito bem, muito bem. E se a gente fosse dar continuidade, como você me perguntou, né, primeira questão é o Sindibombeiros, ele foi criado, né, a partir de uma dificuldade que a gente detectou logo lá no início, né, quando comecei a ter contato com o Bombeiro Civil, que foi na criação da primeira escola de bombeiros civis de Minas Gerais, né? A gente estava lá na criação da primeira escola, e ao criar uma escola eminentemente de bombeiros, porque já existiam outras escolas que formavam, tinha a escola do Procássio, né? Que era a Associação dos Bombeiros do Tenente Procássio, que já formava ali, mas uma escola com a vocação exclusiva de formar bombeiro civil foi a CAPRE, né? Que criou, que veio aqui formando as primeiras turmas de bombeiros civis. Maravilha. Né? E é dentro desse contexto que eu me tornei bombeiro civil, dentro da escola que eu ajudei a trazer para Minas Gerais, né? Me tornei bombeiro civil e ali também já fui me identificando com essa questão da luta pelos trabalhadores, né? Porque a gente viu ali, de início, a gente detectou uma situação de uma empresa que estava sonegando os direitos dos trabalhadores. E eles trouxeram o problema da escola, como se a escola pudesse resolver isso, que eram todos alunos da escola. A escola esclareceu que não tinha condições, teria que procurar o sindicato, mas não tinha sindicato. Na época não tinha o sindicato. E aí a própria escola, a CAPRE, ajudou a coordenar os trabalhos para formar um sindicato. E aí, no futuro, eu via a ser também o representante dessa categoria. Isso é uma união de forças muito bem convencionada, né? Porque você está formando o aluno e orientando ele técnica e juridicamente aonde se procurar, aonde se estruturar. Isso é muito bacana, muito legal. Então, isso é importante. Muito bom. E é importante, né, essa vinda do senhor aqui para que o nosso público, né, e até os novos que estão se formando, saber em quem recorrer na hora desses apertos. Como está sendo a atuação do sindicato hoje no estado de Minas Gerais?
Então, o sindicato, ele de Minas Gerais, ele enfrenta o seu grande problema, que são as legislações, as normas, né, impostas pelo bombeiro militar. Então, o nosso grande problema hoje, enquanto ação para ajudar, em prol dos bombeiros civis, passa pelas portarias do bombeiro militar, que muito nos prejudicam. Então, essa é a dificuldade. Por que eu digo isso? Para os bombeiros convencionais que estão nas suas empresas, e as empresas, como elas trazem uma política de fora, elas não necessariamente estão aqui, fica presas às portarias, ela vem estar preocupada com a questão de seguros, etc. Ela contrata o bombeiro civil convencional, e aí ele está coberto pela convenção, e ela segue a convenção, e ele escapa das portarias, né? Pelo menos na questão do salário e na questão dos benefícios. Fica preso em outras questões. Mas o bombeiro eventual, que é a grande maioria, que talvez seja 85% da massa de bombeiros civis, nós estamos falando aí então, de mais de 90 mil pessoas, né, em todo o estado, esse talvez fica muito prejudicado pelas portarias, porque o bombeiro civil, o sindicato, fica inviabilizado tecnicamente, juridicamente, de alcançá-los. Embora a nossa convenção traga proteção para eles, mas as portarias do bombeiro militar o descobrem, entendeu? Vão lá e tiram a cobertura que o sindicato efetivamente colocou para eles na convenção. Então, se hoje existe a prostituição do mercado, se hoje existe a precarização da mão de obra, é graças ao bombeiro militar com as suas portarias. Entendi. Essas portarias, então, acaba ajustando, né? Dando aquele aperto na atuação do sindicato. Ela inviabiliza. Inviabiliza. É mais do que ajustar, ela inviabiliza. Se a gente, todas as vezes que a gente tentou nos demais órgãos de proteção ao trabalhador, como o Ministério Público, o próprio Judiciário, você esbarra com a situação que o sindicato ele está apto apenas para representar bombeiro civil. Brigadista profissional não é bombeiro civil. Tá certo? Ele pode até atuar como, mas tecnicamente um juiz, ele não entende alguém que está lá na carteira dele como brigadista profissional como sendo bombeiro civil. Então ele não vai reconhecer o direito do bombeiro civil para aquele trabalhador. Entendi. Se ele pega no contrato dele lá e coloca brigadista profissional, é outra profissão. Então isso inviabiliza o trabalhador de receber o seu direito. Entendi. Então as portarias do bombeiro militar, elas representam um entrave, né, para o bombeiro civil, para aquele trabalhador na ponta, principalmente o que mais precisa. É aquele que às vezes vai para o evento sem proteção nenhuma, trabalha sem seguro de vida, trabalha sem receber o devido salário, trabalha sem receber o ticket de alimentação, trabalha sem receber o vale de transporte adequado, porque as portarias do bombeiro militar, elas não dão, tiram a possibilidade do trabalhador reclamar o cumprimento da convenção. Que aí acaba prejudicando o contrato intermitente, que deveria ser que é obrigatório, não é isso? O contrato para atuação dentro de uma brigada. O importante é que o contrato tivesse a obrigatoriedade de prever a contratação do bombeiro civil. Bombeiro civil. Aí não importa se ele é intermitente, se ele é convencional, entendeu? O importante é que se você fizer a adequação da jornada com a jornada trabalhada frente à convenção, tudo bem. Ou seja, eu trabalhei 3 dias na semana, eu vou decotar da convenção, quanto que é o salário base, vou fazer toda aquela repercussão dos benefícios que tem ali e colocar nos 3 dias que eu trabalhou. É isso. Você trabalhou 5, você trabalhou 10, é isso que tem que fazer. Agora, quando você tem uma portaria dizendo que você vai contratar brigadista profissional, aí é o salário que o empresário quiser pagar. Então, as portarias do bombeiro militar, elas favorecem o empresário picareta. Essa é a grande verdade. Ela favorece que haja picaretagem no mercado. Entendi. E isso é triste, né? Isso é triste porque acaba, igual o senhor falou, abrindo espaço para aqueles que querem tirar o benefício daquele que realmente está se esforçando para poder desenvolver a atividade. É mais do que triste, né? Isso aí é você tirar do trabalhador o seu direito. Sim. O seu direito de efetivamente ser compensado pela sua prestação de serviço. Então, isso é mais do que triste. Isso aí é você realmente deixar de dar o direito a quem tem. Na verdade, não está dando a César o que é de César. Exatamente. E com isso o empresário ganha dinheiro em cima da mão de obra do trabalhador. É porque hoje nós estamos até falando, hoje Minas Gerais, um exemplo, é um parque de exposição gigante, né? Tem show todos os dias, tem evento todos os dias, nós temos aí grandes festas, festividades todos os dias, e esse trabalho aí do brigadista profissional, que deveria ser o bombeiro civil, ele acaba ficando, igual o senhor falou, não tendo como recorrer em cima da questão do direito, tanto
de um valor adequado, onde que a gente até comenta muito aí que alguns empresários por evento aí são milionários, né? Pagando aí um valor irrisório para um profissional que trabalhou tanto, que dedicou tanto, que desenvolve um conhecimento muito bem feito, né? Tem um conhecimento grande e recebendo aí um valor muito menos que simbólico. Isso aí é uma das questões que a gente tem que bater bastante em cima aí. E hoje, quantas empresas e pessoas que o sindicato tem coberto aí, está cobrindo, e como tem sido esse trabalho aí do sindicato? De buscar, de ver essas pessoas, de estar próximo? Então, esse é um outro trabalho que é prejudicado pelas portarias. Porque a partir do momento que o trabalhador ele vai lá e tem que se cadastrar no bombeiro militar, ele acaba se desfiliando, se desvinculando da obrigatoriedade de se cadastrar, de se envolver com o sindicato. Sim, mas é importante até o nosso seguidor saber. Uma coisa é o bombeiro militar para credenciar, outra coisa é o sindicato para filiar. Não, mas tudo bem. Só que acaba que a pessoa faz as coisas por... impulso? Não é por impulso, é por necessidade, né? Quando você vai falar assim, eu vou filiar o sindicato, a pergunta é para quê? Se o bombeiro militar, se para você prestar o serviço, você tem que estar afiliado ao bombeiro militar, por que você vai cadastrar em bombeiro civil? Sindicato, entendeu? Então não convém, não justifica você ficar se filiando ao sindicato. E até porque também as portarias, elas, ao inviabilizar você fazer o seu contingente, fazer a sua massa de trabalhador, isso inviabiliza até para você levar benefícios. Porque, por exemplo, se eu for fazer um convênio com uma empresa ou um clube, por exemplo, você tem que ter lá uma massa de filiados, uma massa de associados. Né? Então, o bombeiro militar com essas portarias esvaziaram as pretensões, a demanda de filiação para o sindicato. Então, e com isso também repercute nas contraprestações. Então, hoje em dia, a saída para o bombeiro civil é que as portarias deixem de existir. Entendi. Um dos pontos que a portaria tem, vamos ser bem cirúrgico, né? Um dos pontos que a portaria tem trazido um atraso para o bombeiro civil. Manda para nós aí. Um dos motivos que tem travado aí. É a existência das portarias. Quando a portaria fala que o projeto de incêndio, né, o serviço ali para que seja desenvolvido, ele tem que ter brigadista profissional, acabou a profissão. Então, e isso causa um problema, não é só para o bombeiro civil, não, causa um problema para a sociedade. Imagina a seguinte situação, você está lá no Mineirão. Isso aí, o empresário eu não sei até que ponto, né, ele está tranquilo com relação a isso. Mas você está lá no Mineirão, imagina que aconteça um sinistro lá. Aí vai lá, aquele ali vem abaixo lá e morra lá umas 50, não estou dizendo que coisa, mas 100 pessoas lá. Você acha que a seguradora, tendo lá brigadista profissional, ela vai suportar o seguro se ali não tinha o profissional de segurança? Seria a mesma coisa você ter no banco, em vez de você ter vigilante, você ter orientador de acesso, tem um vigia lá. Você acha que acontecer um sinistro, a empresa de segurança vai pagar quando ela souber que lá não tinha um vigilante e tinha um orientador de acesso? Ela não vai pagar. Sim. Isso a seguradora já falou com a gente. O primeiro sinistro vai acontecer igual aconteceu em Santa Maria, né, lá no sul. Quem está indo para a cadeia? É o bombeiro? Quem aprovou o projeto? O bombeiro militar, não foi? Quem está indo para a cadeia? Os empresários. Então, essa é a questão. Então, está errado de A a Z as portarias, né? Ela pode não ser ilegal porque ela está de acordo com a lei estadual. Mas ela é totalmente inconstitucional no medida que ela regulamenta uma atividade que não é da competência dela, que é a formação profissional e o exercício de uma profissão. Não compete ao bombeiro. Tem algum espaço ali que o sindicato pode atuar, ou tem atuado para poder revogar ou trabalhar, ou até mesmo posicionar diante dessas leis? O sindicato, né, através das suas entidades parceiras, né, ele está propôs a ação de inconstitucionalidade da lei estadual. É Entendi. O que nós podemos fazer. No Estado democrático de direito, você derruba uma ilegalidade dentro do sistema jurídico. E é o sistema, e a gente espera que venha do Supremo Tribunal Federal a resposta às nossas angústias, né? Que seja julgado a ADIM. Já recebeu o parecer favorável da AGU, né? Que é no sentido de que realmente não cabe ao Estado regulamentar matéria de formação profissional e de exercício da profissão.
aí o que cai de cheio aí em cima do que efetivamente faz as portarias, que é regulamentar a profissão. Não cabe ao bombeiro militar dizer qual é a cor do nosso uniforme. O bombeiro civil é uma instituição privada, é igual vigilante. Você não vai chegar para a empresa de vigilante e falar qual o uniforme que ela vai usar. Sim, ela usa o uniforme, porque o uniforme é a identidade. Exatamente. É a característica da empresa, né? Da empresa. Isso é uma faculdade da empresa, uma prerrogativa da empresa dizer qual uniforme que ela vai usar. EPIs e EPCs é diferente. Você vai usar o EPI que você quiser. Sim, de acordo com o risco. Sim. Mas agora, a cor do uniforme, não. Isso aí não compete ao bombeiro militar fazer isso. Aqui em Minas Gerais, pelo menos algumas coisas que eu vi acontecendo, Juliano, foram falta de alguns aspectos, tá? Que a gente viu. Falta de profissionalismo da parte do brigadista que formou, do bombeiro civil que formou. Vamos pegar, por exemplo, do uniforme. Vamos usar roupa preta. Tudo bem, não tem problema. Mas tinha gente... A gente sabe que tem bons e maus profissionais em todas as áreas e infelizmente ainda tem. Tanto que uma das portarias proíbe que a gente transite na rua com os uniformes, né? Também é uma coisa assim, pega pesado. Pô, eu não posso andar com a roupa que eu quiser, mas tudo bem. Vamos seguir. Pergunta qual é o fundamento legal. Mas aí o fundamento legal foi algumas coisas que a gente entende superficial, né? Gente pegando ônibus sem pagar passagem. E falando, aí é o mal profissional. Vamos pensar. Se fosse uma coisa sem a portaria do bombeiro, sem a legalidade, você acha que não estaria muito mais solto? Vamos falar solto do aspecto seguinte. Tem brigadista profissional, bombeiro civil, que ele acha que ele é militar. Aí vamos pegar um exemplo aí, já tivemos alguns aspectos, pessoas fazendo fiscalização indevida. Você acha que a gente, trabalhando mais próximo, a gente conseguiria controlar esse tipo de situação sem os militares? Ações que são voluntárias de pessoas próprias, tá? Não tô falando que a instituição, o bombeiro civil, fez isso. Pessoas que de mau caráter tentaram fazer essas coisas. E tem feito ainda, pegando ônibus de graça, dando carteirada, sabe? Eu já tive aspecto que eu presenciei, né? Já chamei a atenção de vários alunos e chamo a atenção direto em vídeos que eu faço. Gente, somos brigadistas profissionais, bombeiros civis, prevenção. A gente não vai sair dando esparro em ninguém, fazendo gracinha com ninguém. Algumas coisas, sabe, que eu vejo ali o controle por falta de profissionalismo. Você acha que, assim, sem essa barreira de impedimentos, a gente conseguiria controlar? Eu acho que é importante a sua reflexão, André. Eu acho que vem a calhar. Eu acho que é interessante, mas para a gente entender as coisas, eu sempre acho que é bom fazer comparação. Exatamente. Né? Hoje, por exemplo, de manhã eu estava olhando numa reportagem do Google dizendo que um padre foi preso por pedofilia. Eu olhei também um pastor que estava andando de calcinha no meio da rua. Misericórdia. Né? Mas eu também vejo médico, né, que está fazendo estupro, né? Verdade. Estupro. Eu vejo polícia militar, polícia civil, bombeiro militar, todo mundo tem mal, toda profissão tem mal profissional. Não é só bombeiro civil, né? Toda profissão que você quiser tem bons e maus profissionais. Se a gente pegar uma profissão análoga, a nossa, que é o vigilante, por exemplo. No início tinha muito vigilante também que achava que era a polícia. Verdade. Mas acabou, ninguém me fala isso mais. Acabou. Isso não é que não faz mais. Vai ter, mas limitou muito. Já são casos isolados. Aí você fala, mas a Polícia Militar controla, a Polícia Federal controla os vigilantes. Não controla os vigilantes, não. O controle da Polícia Federal em relação aos vigilantes é só com relação aos produtos controlados, que é a arma de fogo e as munições. Mas a atividade do bombeiro, do vigilante, não cuidar do sindicato. É o sindicato que vai lá, que regulamenta, etc. e tal. Então, eu acho que o palco da Chico tem Francisco, essa mesma lógica que a gente vê os vigilantes atuarem, né? E não tem mais conflito com o bombeiro militar, não tem significativo. Acabou. Tipo, mas lá, uma vez ou outra, acontece. Isso é normal, tudo vai acontecer. Às vezes é um assunto isolado. Mas acabou isso enquanto preocupação das profissões, entendeu? Em relação ao bombeiro civil, propriamente dito, penso eu que é uma questão de tempo, né? Isso já passou muito, né? Dessa fase, né? De identificação. Agora nós temos que pensar o seguinte: o que é o bombeiro civil? O bombeiro civil é uma entidade, é um profissional privado. Isso. Não é? Quem tem que saber se ele vai andar ou não uniformizado na rua é a empresa.
Porque naquele momento que ele sai para ir para a rua, se ele estiver vendendo mal ou bem, a imagem não vai ser dele, vai ser da empresa. Então quem tem que cuidar disso é a empresa. É a empresa de vigilância, por exemplo, que fala assim, você pode ou não pode andar com o meu uniforme na rua, o uniforme é meu. O uniforme é da minha, da minha instituição. Da minha instituição. Sim. Então quem vai saber se você vai entrar aqui, agora o bombeiro civil não tem razão para comprar. Lá no, são as portarias que criam essa anomalia de você, do bombeiro civil, ir lá e comprar uniforme e sair uniformizado para a rua. E tem gente fazendo maldade com isso. Mas é isso que nós temos que prestar atenção. Para que um bombeiro civil vai sair uniformizado na rua? Não tem. Igual você vê um vigilante que não está fazendo nada, não está contratado por nenhuma empresa, vestir um uniforme de vigilância. Existe uniforme de vigilância? Não existe. Existe da instituição que trabalha. Da instituição que trabalha. O bombeiro civil é a mesma lógica. É a mesma lógica. Se eu for convidado, se eu for contratado para trabalhar numa empresa, se a empresa falar, você pode vir uniforme da sua casa até a empresa, você pode vir. Se ela falar que não pode, você não pode. Entendeu? É isso, simples assim. Então, esse é um problema que se resolve, né, deixando que as instituições, cada um faça seu papel. Exatamente. A gente vê esses apertos, né, que as portarias têm dado aí às empresas, até mesmo até o profissional, e tem ficado assim, bem denso, vamos falar assim, denso por entendimento. Porque aí você chega, vai fazer assim, não, tem que fazer assado. Fica difícil, às vezes, a interpretação. O bombeiro militar quer que seja feito dessa forma. É o que o senhor falou, às vezes fica difícil para o sindicato chegar e pôr a mão e falar assim, não, nós vamos fazer dessa forma, né, desse jeito. Hoje nós vemos, até falei um pouco mais cedo sobre a formação, quem está formando hoje não conhece o sindicato. Né? Isso prejudica também o sindicato, os assuntos, os interesses do sindicato, não ter uma referência dentro das formações sobre o sindicato, porque, vamos falar assim, o senhor comentou sobre o vigilante. O vigilante, ele vai ser formado e ele tem a noção que tem um sindicato, que trabalha por ele, que vive por ele, né, que está ali para atender os interesses. Hoje, o bombeiro civil, o brigadista profissional, não tem isso. Isso também atrapalha um pouquinho na nossa intervenção? Acho que o trabalhador brasileiro, ele tem uma noção de sindicato, não vou falar só do sindicato de bombeiro, mas o sindicato farmácia, né? Só vai quando está com problema. Você vai só quando está precisando. E farmácia, e você acha o sindicato da mesma forma que você acha uma farmácia. Quando você quer uma farmácia, eu quero uma farmácia, eu vou lá no Google e pergunto, farmácia, bairro tal. Aí você vai achar farmácia, né? Assim, da mesma forma você acha sindicato. Se você for lá no Google e falar de bombeiros, Minas Gerais, você acha bombeiro. Então, se você, e assim que todo mundo acha bombeiro, todo mundo que quer, acha. Então, não tem como você se esconder quando você tem um site, não tem como você dizer que você não se faz encontrar quando você tem um site que está 24 horas no ar. Então, quem quer encontrar o sindicato se faz encontrar, porque tem um site que está no ar 24 horas. Qual que é o site do sindicato? Só o pessoal já fica... Bombeiros MG. Pronto, Bombeiros MG. Você que está aí, que quer Google, saber, né? vai lá, site de busca, qualquer. Dá um Google aí, Google aí e já procura, para você conhecer o sindicato, saber o que você pode ser feito e as contribuições que nós, brigadistas, podemos dar para o sindicato e o que a gente pode colher também junto ao sindicato, que isso é importante demais. Empresas, vamos falar empresas de brigada, tem buscado o sindicato para se orientar? O que acontece? Todo mundo faz as coisas por necessidade. Sim, normal. Né? Se você tem uma empresa que presta serviço eventual, como é mais cômodo, mais confortável e é mais lucrativo para ela trabalhar com as portarias do bombeiro militar, porque aí ela vai sonegar os direitos do trabalhador e vai ganhar dinheiro em cima disso, elas não têm o interesse de procurar o sindicato. Entendi. As empresas convencionais, como elas trabalham com normas mais sérias, normas rígidas, muitas vezes normas internacionais, né, e elas têm ali outra visão de mundo, elas se aproximam do sindicato porque ela quer fazer uma prestação o mais regular possível. Então, as empresas convencionais tendem a buscar o sindicato. As empresas picaretas e as empresas, geralmente essas empresas que trabalham em eventos, salvo raras exceções, também não conheço nenhum que fala assim, que cumpre eventualmente. Estou só falando isso para... Já deixar claro, a voz do bombeiro é para isso, Juliano, é para deixar claro isso aí. Eu só estou dizendo, não vou dizer todas, porque quando você generaliza, você corre o risco de errar. E pode ser que tenha algum aí cumprindo normalmente né, a convenção, etc. e tal, só para deixar o benefício da dúvida, né? Mas que eu não conheço nenhum, mas elas tendem a... Se ela tem a ideia de... Se ela tem a intenção de lucrar indevidamente em cima do trabalho do bombeiro civil, ela não vai procurar o sindicato. Então seria importante nós trabalhadores,
procurarmos mais o sindicato, né? Não pela dor, né? Mas para saber como ser amparado, como trabalhar, o que fazer da forma correta, até mesmo falar assim, para ter uma força, se a portaria está irregular, nós brigarmos por essas portarias, para que dentro dos eventos nós tenhamos aí essa voz mais ativa. Somos bombeiros civis, né, dentro do estado e dentro da federação inteira. Então, acho que uma das buscas é o mais interessado, deveria ser o mais interessado, que é o trabalhador, né? Mas só que onde há força não há resistência, né? As portarias do bombeiro militar, na verdade, elas criam tem um ditado que diz assim: o mal em si ele é ruim, mas se ele se finge bom, aí é péssimo, né? As portarias, como elas parecem boas, né? No primeiro momento, igual você mesmo trouxe aqui, mas dá um pouco mais de segurança, mas dá um pouco, traz ali o fato de ter por trás uma instituição que é uma das mais respeitadas e tal. Isso, por si só, isso prejudica. Então, o mal, quando ele se finge bom, aí é péssimo, né? Isso inviabiliza, às vezes, o nosso trabalho. Então, quando eu digo assim, eu deveria se juntar mais ao sindicato, mas enquanto a gente tiver em vigor essas portarias, o que nós podemos fazer para o trabalhador? Entendeu? Então, a gente já faz para a gente conseguir negociar as convenções, né? E dar ao trabalhador um salário mais digno possível. É lógico que ainda falta, a gente pode caminhar mais, né? Mas a gente viu, por exemplo, em 2016, os bombeiros, acho que 2014, 2015, um bombeiro de Aerópolis ganhava menos que um salário mínimo, né? Ganhava um salário base de bombeiro civil, né? Hoje ele ganha o piso, ganha 30% de periculosidade, ganha mais 13% pelo exercício da profissão. Em 2020, 2021, não sei, a gente conseguiu benefício semelhante para os bombeiros que trabalham na indústria. Então, a gente vai avançando, né, no campo onde a gente consegue trabalhar, que é onde as portarias não chegam para prejudicar a convenção. Agora, se elas chegarem ao ponto de prejudicar a convenção, a gente não consegue atuar. Então, hoje a nossa grande expectativa para que a gente possa efetivamente trabalhar de uma forma mais saudável junto aos nossos representados é que as portarias caiam. As portarias do bombeiro militar, como o próprio nome diz, é portaria do bombeiro militar, deve ser aplicada aos bombeiros militares e não aos bombeiros civis. O bombeiro civil é outra categoria, não tem nada a ver, né? Aquilo ali é uma anomalia, é uma anomalia jurídica, é uma anomalia que nos prejudica, e enquanto ela não cair, a gente vai ficar nesse limbo, porque aí a gente não consegue avançar adequadamente para atender justamente os que mais precisam, que os que mais precisam do bombeiro civil são os bombeiros eventuais. Porque para os bombeiros convencionais, as empresas aplicam a convenção, eles estão ali, de uma certa forma, protegidos, né? Você já sabe qual é o salário que vão ganhar, todos ganham o mesmo salário. O problema são os bombeiros eventuais. Esse sim, que é a grande massa. Hoje nós deve ter o quê? No máximo de 15% a 20%, no máximo, de bombeiros atuando dentro das empresas convencionalmente. O resto são todos bombeiros eventuais, que atuam em eventos. E essa grande massa de trabalhadores, elas são prejudicadas porque a gente não consegue com que aplique para eles, em favor deles, a convenção. Entendi. Uma coisa também que fica muito exposto para nós, né? Fica bem exposto, é o seguinte: as pessoas, nessa conversa que a gente dá para entender, as pessoas misturaram um pouco do que é técnico e o que é jurídico. Técnico, a área técnica, atuação. A área jurídica, trabalhador. Está misturado isso aí. Acho que o senhor deve ter visto isso aí. Então, vamos pegar lá. O bombeiro militar, ele legaliza. Tudo bem. Hoje é o que está hoje. Mas a parte jurídica, quem tem que estar tratando é a parte de trabalho. É isso que o profissional ainda não percebeu. E algumas empresas também não, igual o senhor falou. Empresas que estão sentadas no conforto, né, vamos falar assim, elas não entenderam o que é a área técnica e o que é a área jurídica. A área jurídica vai tratar sobre o direito do trabalhador. A área técnica está tratando aquilo que é a execução da atividade. Então, a mistura que está tendo aí também, que a gente pode observar que está bem claro, é justamente isso. Muitas pessoas acharam confortável atender só a área técnica e pararam de atender a área jurídica, que é o que o senhor acabou de falar, o bombeiro eventual, que está lá no evento. Né? O que está lá no evento, ele precisa ter, sim, tecnicamente, a atuação, mas juridicamente o respaldo legal. Porque senão, igual o senhor falou, as empresas ficam confortáveis demais a atender
o que a portaria do bombeiro faz, mas não atende aquilo que é obrigatório para o bombeiro no evento. Água, alimentação, passagem, a diária adequada de pagamento. É isso aí que as pessoas, empresários, CNPJs, de eventos e também o próprio profissional da nossa área, não entendeu ainda do que é o processo. E é importante essa parte nossa aqui do sindicato, justamente para que fique claro, né, que essa voz seja levada para eles, fique claro, o sindicato está trabalhando, está lutando e buscando. A portaria do bombeiro está lá? Beleza, ela está lá, mas não tem como ela exceder aquilo que é o direito do trabalhador. Nesse ponto aí me permite divergir, né? Lógico. O que acontece? O Brasil é um Estado democrático de direito. Você está obrigado a fazer aquilo que a lei manda. Se você vai lá e contrata um profissional brigadista, aí qual que é o direito dele? Aonde que está a obrigação da empresa? Ou nem salário mínimo você é obrigado a pagar, porque a reforma trabalhista tirou a obrigatoriedade de você pagar um salário mínimo. Então, em tese, não estou fazendo, dando aqui de advogado do diabo, né? Em tese, eu não posso dizer que ela está fazendo errado. Eu vou enquadrar em qual lei? Em qual norma? Se ela não é obrigada a norma que regulamenta a atividade do trabalhador é a convenção. Se ele é um profissional regulamentar. Agora, então, se a portaria tira a aplicação da convenção, tirou tudo. Sim. Não dá para cobrar. O sindicato não consegue cobrar mais nada daquele trabalhador. Seria, hoje, eu cobrar um expediente para o brigadista profissional, seria a mesma coisa de eu tentar reclamar um direito para o médico. Qual a legitimidade que eu tenho para reclamar direito para um médico? E deixa eu falar uma coisa interessante mais cedo sobre o teu bombeiro civil e o brigadista profissional. Aí alguém poderia... essa frase que eu quis colocar aqui, porque muita gente vai questionar isso, e que a gente conversou mais cedo. Se tem o sindicato do bombeiro civil, por que não tem o sindicato do brigadista profissional? Qual que é aquilo que o senhor falou comigo sobre a legalidade de um e de outro e como que a gente poderia, o que nos trava, o que nos trava para poder desenvolver essa parte? Porque, na verdade, em tese, você cria um sindicato para uma profissão. E ela tem CBO, então, isso aí. Quem tem CBO para ser é o bombeiro civil. É o bombeiro, não é bombeiro civil. É importante falar. Bombeiro é gênero, da qual é espécie, bombeiro civil, bombeiro militar, bombeiro de aeródromo. Tem muita gente que fala que bombeiro de aeródromo não é bombeiro civil, mas tem pré-requisito. São bombeiros. Tudo é bombeiro. Né? O bombeiro é bombeiro voluntário. Né? Então, são as espécies. Mas a CBO é a mesma, para bombeiro. Então, se você quiser... Por que você não pode criar é difícil você pensar em criar um sindicato para brigadista. Porque brigadista é função. Então, o que é um brigadista, na verdade? Seria um brigadista? É você ter uma empresa, né, você vai ter uma edificação, vários profissionais que você vai dar uma qualificação na área de prevenção e combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar, para, num caso de emergência, eles atuarem como uma força auxiliar dos bombeiros, seja civil ou militar. Isso é o brigadista, mas isso não é profissão. A partir do momento que você dá a eles o título de profissão sem que eles sejam profissionais, né, tecnicamente, de acordo com a CBO, você dá uma com a mão e tira com a outra. Você dá para eles um título que, na verdade, é uma mentira, e tira deles a possibilidade de reclamar os direitos daquilo que ele efetivamente faz. Porque todo brigadista, ele acaba tendo a formação de bombeiro civil e atuando como bombeiro civil. Só não ganha como bombeiro civil, quando ele vai para o evento. Sim, verdade. Então, isso cria, a portaria do bombeiro militar, ela cria um engodo na profissão, e ingessa de uma tal forma que o sindicato não consegue ajudar, não consegue avançar. Por quê? É a lei. Em tese, eles estão de acordo com a lei estadual. O que está errado é a lei estadual. Entendeu? Está sobrepondo, no caso. Agora, isso não tira a responsabilidade do bombeiro militar pela criação das portarias. Porque você constituiria uma fraude intelectual você dizer para que o bombeiro militar não sabe que isso aí é errado. Entendeu? Que não o bombeiro militar, aquele sargento, praça que a gente encontra na rua. Estou dizendo as orientações institucionais. Qualquer estudante de direito, né, que já tem no seu primeiro ano, segundo semestre, né, que passa por um curso de mínimo de direito constitucional, ele vai entender que não compete ao bombeiro militar, aos estados, nem ao órgão do estado, emitir normas para a formação profissional ou para o exercício de profissão. Isso está claro. Então, não tem como você não saber disso. E não tem como você não entender que as portarias estão regulamentando uma profissão e estão
dando curso profissionalizante. Então, isso aí, e é o bombeiro militar, né, com todo respeito, tem nada contra, tem, né, contra as portarias. Contra as portarias, a instituição a gente vai trabalhar sempre. Mas todo respeito se deva, mas de qualquer forma, temos que dizer que o bombeiro militar falta ali tanto a competência material como a competência formal para emitir as portarias. Né? O bombeiro militar não está ligado nem ao MEC, né, para falar, dimensionar curso, horário, carga horária, nem a Inmetro, nem ao Conmetro, ele está ligado a nenhum órgão que é autorizado a emitir notas sobre dimensionamento de hora, de carga, essas coisas, ao que equivale. Então, o bombeiro militar poderia emitir portarias para o seu trabalho interno. Né? Aliás, o bombeiro militar segue as normas da BNT, né? Ou seja, as dele segue pela BNT, as nossas ele faz. Não tem legitimidade nenhuma para fazer. Entendeu? Entendi. Fica engessado. E vamos pegar um exemplo, né? Como as pessoas acabam aceitando qualquer coisa que coloca na mão delas, acaba que ela não procura mais informação para saber onde que ela vai se informar ou buscar mais conhecimento. Agora, conta para mim aqui, Juliano, o que hoje está reportado e escrito na nossa convenção quanto profissionais do Bombeiro Civil? Na verdade, o sindicato, em termos de quê? Reportado? Vamos falar assim. Na verdade, é o básico, o essencial que traz a convenção. Assegurar um salário básico. O salário básico hoje está quanto? Assegurar uma jornada, né? 2.500 e pouco, 570, alguma coisa. Me faz aqui o salário básico, né? Eu trabalho com todo dia, mas agora me falha. Não, tranquilo. Mas, porque eu já estou pensando no próximo salário. Já estamos em setembro, já quero para o ano que vem. E também nesse interregno, né, nesse período, acaba que separa um pouco de discutir o salário, que você começa a pensar em outra coisa. Né? Depois de abril até, você começa a parar de pensar um pouco para ver as outras pautas. Mas, enfim, a gente traz o salário base do trabalhador, né? Garante a jornada, né, a limitação da jornada, aquelas questões todas, o vale transporte, né, o vale alimentação e o seguro de vida, a gente tenta manter isso daí. É uma luta, porque com a reforma trabalhista, né, de 2018, houve ali uma tentativa de acabar, inclusive, com todas as possibilidades de você de defender o mínimo para o trabalhador. Então, hoje é um trabalho heróico. O sindicato que ainda consegue preservar, por exemplo, alguns direitos básicos para o trabalhador. Né? Então, hoje a nossa luta é para garantir esse básico aí que a gente já tem na nossa convenção e que eu acho que nós temos um dos salários, né, para o exercício da nossa profissão, um salário relativamente bom. Se você olhar a qualificação que se exige, né, todo respeito e tal, mas a gente vê professores que às vezes estão ganhando mais ou menos paralelamente conosco. Verdade. Isso é verdade. Estudo, e com a carga horária mais pesada. A nossa é uma carga mais flexível, né? E, então, acho que... Outros estados estão enfrentando o mesmo problema nosso aqui de Minas Gerais? Na verdade, a linha de trabalho da instituição Bombeiro Militar, ela segue a Liga BOM. A Liga BOM é a Liga Internacional, a Liga Nacional dos Bombeiros Militares. Então, com diferença de uma aproximação maior ou menor, às vezes com o dirigente sindical lá de um estado, que acontece em alguns estados, mas na sua essência ela vai no mesmo sentido. Ela vai muito naquele lugar. Se você... É aquilo que os bombeiros também propuseram para a gente. Ó, vem para dentro da casinha que a gente cuida de vocês. Mas só que não funciona, porque esse negócio... Tem muitos estados que os bombeiros civis, né, os sindicatos estão ali meio que casados, caminhando paralelamente, mas bem entre aspas, né? Que é aquela ideia que a gente tem. Se você coloca a galinha junto com a raposa, a questão para a raposa devorar a galinha é ela sentir fome. Né? Então, na hora que aperta, a raposa não vai comer a raposinha, vai comer a galinha. Então, essa é a questão. Então, mesmo naqueles estados em que eles estão alinhados, né, isso vai marcar muito ao sabor do novo comandante. Entendeu? E aí vai. Então, é melhor que o sindicato lute para ter independência da categoria e siga independente como deve ser. Então, acho que essa é a questão. Isso é muito bom, isso é muito importante. Tem alguma novidade para as próximas convenções? Tem alguma coisa já esperada? As empresas estão aceitando legal? Como que está os próximos... Foi a pergunta aqui do meu amigo Lucas. Ele perguntou aqui, ó, quais as próximas mudanças e novidades recentes que podem haver aí entre o Bombeiro Civil e os brigadistas? Então, tudo depende da queda das portarias.
Infelizmente, parece que eu estou sendo assim, repetitivo, mas esse... Não, mas a ideia é essa mesmo, tem que falar. Mas nosso trabalho circula nisso. Porque essa é a questão. Imagine, por exemplo, principalmente para os bombeiros civis de eventos, né? Se as portarias caírem hoje, amanhã o sindicato começa a pensar em fazer o que a gente fazia antes, que é dar o seguro de vida para os bombeiros, né? Que é para que ele possa ter, se acontecer algum sinistro, né? A gente já teve, por exemplo, bombeiros que esteve numa ocorrência, num trabalho voluntário e morreram. Né? E aí você, e da mesma família, né? Tio e sobrinho. Né? E aí você pergunta, cadê o seguro de vida dele? Não tinha. Entendeu? Não tinha. Qual é a empresa de evento que vai lá e contrata o seguro de vida para o bombeiro? Como que fica a família dele? Entendeu? Então, as novidades, as possibilidades de a gente atuar e melhorar as condições do trabalhador é a queda das portarias. Porque, efetivamente, as convenções cheguem a todos os bombeiros. E aí a gente vai ganhar um volume de trabalhadores para que a gente possa negociar clubes. Se eu quiser negociar com você aqui um curso, né? Sim. Se eu falar, nós estamos falando de quantas pessoas? Estou falando de 50 pessoas, não é coisa. Estou falando de 100 mil pessoas. É diferente. É diferente. 100 mil trabalhadores. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente conseguir derrubar as portarias, a gente acredita que elas vão cair. As portarias, elas vão cair porque elas não têm sustentabilidade jurídica, tecnicamente. Isso aqui é igual a que a gente conversou anteriormente. Isso é igual a taxa de incêndio. Demorou 20 anos para cair, mas todo mundo sabia que aquilo era irregular. Qualquer pessoa que tivesse um mínimo de conhecimento de direito tributário sabia que aquilo ali estava irregular. Inclusive o bombeiro militar, né? Seria uma fraude intelectual do jurídico do bombeiro militar falar que não sabia que aquilo ali era irregular. E vigorou por 20 anos. Espero que a gente não tenha que esperar 20 anos para cair as portarias. Vamos ver. Mas o Brasil é isso aí, cara. É verdade. E hoje é o que hoje também impossibilita fazer fiscalização dentro de evento, né? Ao sindicato. Vamos falar assim, vamos ao Mineirão fazer uma fiscalização para ver se a empresa está fazendo da forma correta. Hoje o sindicato não consegue fazer. Só se ela contratar bombeiro civil. Mas como ela vai contratar bombeiro, e o bombeiro militar, ele força a empresa a cometer uma irregularidade. É porque vai brigadista profissional. Que aí ele exige que ele chega lá brigadista, aí o sindicato não entra nem na porta. Se ele passar na porta, tem que comprar o ingresso. Entendeu? Coisa que, na verdade, ele teria a prerrogativa de chegar lá e fazer esse trabalho de fiscalização, porque ele nem precisaria dele ir. Se a empresa não estivesse cumprindo a convenção, o próprio trabalhador ia ligar para lá e a gente ia notificar a empresa ia ter que... A gente não precisava nem de ir lá, entendeu? A gente já ia começar a fazer o cumprimento. Então, o que inviabiliza o trabalho do sindicato em todos os aspectos, né, na grande maioria de todas as nossas frentes de batalha, são as portarias. Que aí você chega lá no Mineirão, não, aqui não tem nenhum bombeiro, não. Não tem bombeiro civil, não. Só tem brigadista, então tem que ir embora. Não fazer nada, não posso fazer mais nada. E se a gente vê lá na porta, onde o sindicato vê lá na porta, aconteceu uma ocorrência, vocês vão gritar, chama o bombeiro civil aí. Mas exatamente. Não é? Aí é que está a anomalia. É isso que está. Ele tem a formação de bombeiro civil, ele exercita a função de bombeiro civil, atua como bombeiro civil, mas não ganha como bombeiro civil. Essa é a questão. E nem tem a proteção do bombeiro civil. Imagina que causa um sinistro lá, aquele bombeiro, ele tenha ele sofra uma lesão, fica incapacitado permanente para o trabalho, ou tem uma incapacitação significativa. Qual a empresa que vai segurar aquela situação? Aí as empresas mandam o camarada o bombeiro comprar o seu uniforme, como se ele fosse garçom. Exato. Nada contra o garçom. Tem gente que outra garçom, ótica. A empresa, um restaurante pode falar, eu quero um garçom e chamar ele para fazer aquele evento. Sim, freelancer. Por que o bombeiro civil não pode fazer isso? Porque o bem jurídico tutelado do bombeiro, não importa se ele é militar, civil, entendeu? O bem jurídico tutelado é a vida humana. Sim. E o bombeiro, individualmente considerado enquanto cidadão, ele não tem condições para arcar com a responsabilidade civil do seu atendimento. É por isso que atrás dele está sempre uma empresa. Ele só pode ser contratado através de empresa. Isso. Isso diz a lei. Justamente por quê? Porque por causa do bem jurídico tutelado. Aí quando você dá ao trabalhador a oportunidade de comprar o seu uniforme e ir prestar serviço como se fosse autônomo, igual muito, vamos colocar aqui o pessoal como bombeiro autônomo. Tudo bem, você vai contratar como bombeiro autônomo. Quem está contratando? A prefeitura, então a prefeitura é a responsável civil pela sua ação, porque o bombeiro civil ele não tem condições se ele vai fazer um atendimento e aquilo ali, por um erro de protocolo, por exemplo, ele causa
vem ceifar uma vida humana, e aquela vida era um pai de família, um arrimo de família que tinha 5, 6 filhos, como que o bombeiro civil vai responder por isso? Ele não tem, ele é igual o vigilante, ele não tem. Então, o bombeiro civil sempre sendo contratado através de uma empresa. Sempre através de uma empresa. Para que ela possa ter a responsabilidade civil, a responsabilidade penal, a responsabilidade profissional é dele, do trabalhador. Sim. Mas a responsabilidade civil junto a terceiros é da empresa. Então, é por isso que não pode pensar no bombeiro civil que não seja através de uma empresa. E aí, as portarias, elas criam esse liame entre a empresa e o sindicato e o trabalhador. A partir do momento que aí você não tem regra. Entendeu? Aí fica a sabor do vento. A sabor do empresário. A sabor do empresário. Fica a sabor da, tipo assim, aquele que aceita, entra, né? Aquele que não aceita e cobra seus direitos, fica de fora. O que é pior, né? O empresário, ele está ali no mercado, ele vai fazer aquilo que o empresário faz, que é a disputa para o contrato. E ele vai jogar não mais com a sua logística, mas com o trabalho do trabalhador, com a prestação com a mão de obra. Diferentemente quando você está numa empresa regular. A empresa regular faz, gente, o custo do bombeiro civil é da convenção. Vai apresentar 10 empresas que vão apresentar proposta na licitação ou na concorrência, etc. e tal. Mas você não vai negociar o trabalho, o salário do trabalhador. Isso aí quem negocia é o sindicato. Qualquer empresa que pegar e ganhar a licitação vai ter que pagar o quê? O salário da convenção, não é isso? E é isso que harmoniza o mercado, né? Já no caso do bombeiro eventual, cada empresa vai lá e ela vai jogando para braço, ela vai tirando de onde? Do bolso do trabalhador. Ela vai jogando com o serviço do trabalhador. Em vez de ela jogar com a sua logística, então aí vem aquela disputa para ver quem paga menos. E o trabalhador lá na ponta... Fica lá na ponta esperando que vai sobrar para ele. Vai sobrar para ele. Ele vai pagar para que a empresa ganhe dinheiro. Exato. Então, esse que é o problema. Então, enquanto a gente não conseguir aplicar as convenções para todo trabalhador bombeiro civil, enquanto a norma de segurança contra incêndio em Minas Gerais não for uma norma efetivamente responsável e exigir que nas edificações tenham bombeiros civis, para que ele possa ter toda a cobertura que o sindicato lhe oferece, a gente vai ver essa prostituição no mercado, entendeu? Então essa é uma luta que a gente tem, né? E ela está sendo enfrentada no único local que ela pode ser enfrentada, que é no judiciário. Ótimo. Então não tem outro caminho. Né? O senhor pode dar nomes a quem está lutando por essas portarias, para as pessoas saberem quem é que está com a mão no chifre do boi lá, fazendo tudo por nós lá em cima? Não, o autor da ação é o sindicato. O sindicato, que a legitimidade está da instituição, né? Para a gente tem vários parceiros. A gente tem a FENABS, né, que é a Federação Nacional dos Bombeiros Civis, né, que representa os bombeiros civis em termo nacional, né? Temos a Contratos, né, que é a confederação a qual nós somos filiados e que também é parceira da gente nessa luta, para defender na luta lá em Brasília, né, para tentar derrubar essa norma. A gente acredita que ela vai ser derrubada. Ela não tem sustentação jurídica. Tecnicamente, ela não se sustenta. Você pode ter ali um embaraço técnico, porque o judiciário, muitas vezes, ele, por causa de detalhes, né? O direito é seu, mas por causa de um detalhe X de representação, vai discutir a representação. Sim. Se há contratos, poderia ou não ter ajuizado a ação. Quem poderia ter ajuizado a ação? Porque tem aquelas condições técnicas ali. Mas no mérito, não tem como. Não tem a menor possibilidade, é zero de possibilidade do Estado, no momento em que nos encontramos, de acordo com o arcabouço jurídico que nós temos, de acordo com a Constituição, que não é o bombeiro, não. O CREA não pode, né? O CREA pode fazer igual a OAB, emitir normas para os seus advogados, entendeu? O CREA pode emitir normas para os seus engenheiros, e aí por aí vai. O COREM pode emitir normas para os seus representados, né? Normas ali internas, né? Mas agora, regulamentar a profissão, não pode a OAB de Minas Gerais falar assim, em Minas Gerais o advogado vai ser formado dessa forma. Não existe isso. Não. Diferente da federação. Não, quem emite a formação é a União, entendeu? Exato. Então, qualquer profissão, desde a mais simples, a mais complexa e menos complexa, é prerrogativa da União
Porque uma vez que você se torna profissional numa determinada profissão, você pode exercê-la. Isso é até um direito constitucional, isso é direito ligado aos direitos humanos, é você poder exercer a sua profissão onde quer que você esteja. E o bombeiro militar fica alijado desse direito, porque todas as vezes que você muda de estado, você tem que ficar subordinado a uma legislação, a um critério de um comandante do bombeiro militar que vai ali com os seus, sabe-se lá quem, eu não sei, muitas vezes nem tem a menor competência técnica para emitir norma, né? E aí você fica ao sabor daquela norma ali. E aí você vê, né? Quando eu digo que falta competência técnica, né, é aquilo que a gente fala. Se você... o bombeiro militar, ele compete a ele, né, as questões relativas à segurança contra incêndio em termos de projeto. É deles mesmo. Né, é deles mesmo. Ele deveria estar ali regulamentando a questão dos projetos e não a questão da atuação enquanto profissão. Isso são coisas diferentes. Né? Uma coisa é você analisar o projeto de prevenção e combate a incêndio. Outra coisa, dá AVCB, não dá AVCB, isso aí compete a ele mesmo. Outra coisa é o profissional. O quantitativo compete ao bombeiro militar. O bombeiro militar ele pode dizer qual é o quantitativo de acordo com a sua análise de risco de bombeiros necessários para aquela edificação. Isso ele pode fazer. Ou pode dizer que não precisa. O que não pode é regulamentar. O que acontece? É a mesma coisa. Um sistema pode dizer assim, o bombeiro militar, digamos que vai contratar vigilante. Ele pode dizer assim, eu quero ou não quero ter vigilante aqui, mas se for contratar vigilante, é o vigilante de acordo com a formação da União. Sim. Entendeu? Então ele não pode alterar jornada, curso, horário de formação. Isso aí já não dá. Isso aí que não pode. Já é uma grade curricular diferente. Isso aí é uma coisa que não compete a isso. Tá fora ele pode falar onde eles vão trabalhar, mas não como eles irão executar. Se ali está de acordo com o projeto, se o quadro está ou não completo. Isso aí ele poderia fazer de acordo com normas que ele entendeu que faria segurança da edificação. Mas sem emitir juízo na profissão. Ele pode até dizer que não precisa, como é o caso que ele faz. Enquanto, eu penso assim, Juliano, enquanto não aconteceu, graças a Deus e esperamos não acontecer, mas a gente tem que trabalhar na prevenção, algo grande significativamente, que vai impactar, é o que o senhor falou. Se hoje temos um evento e um brigadista profissional se acidenta e morre, né? Vamos falar um brigadista que está classificado num evento. Quem for assumir isso, né, essa morte ou essa lesão permanente, vai ter que responder e aí a gente vai começar a querer despertar coisas que já deveriam estar despertadas. E a ideia de fomentar isso é por isso. Fomentar esse assunto é por isso. Porque nós precisamos ter esse caminho para percorrer de forma correta. Não só pensar, igual o senhor falou, tá com dor de cabeça, toma aspirina. Na hora que der a dor de cabeça, que for aquela enxaqueca, aí que a gente vai ver a necessidade de estar preparado e descobrir a fonte. Porque vai ser o peso do problema. Poxa, mas quem está realmente com a mão na ferramenta? É uma coisa que um amigo fala, cachorro de 2 donos morre de fome. Exatamente. Aquele negócio, é o sindicato, é o bombeiro militar, não, o bombeiro civil, é brigadista profissional. Como que está essa bagunça? Como que a gente vai resolver isso? Quando você está na bagunça e está dando certo, tudo bem. O problema é que não dá errado. Igual aconteceu lá em Santa Maria. Sim. Aqui o negócio falou, quem aprovou o projeto? Bombeiro militar. Quem fiscalizou? Bombeiro militar. Agora deu errado. Quem está preso? Deu errado. Quem está indo para a cadeia? Não é o bombeiro militar. Não? Então, é a mesma coisa. No seu exemplo, que foi muito feliz na sua colocação. Você está um brigadista profissional lá. Não vai sobrar para o bombeiro militar. Não vai. Mas quem aprovou, quem criou a portaria foi ele. Exato. Quem fiscalizou o projeto foi ele, tudo ele. Mas quem vai sobrar? Vai sobrar para quem? Para o empresário. Exato. Vai sobrar para o empresário. Que acha que está faturando muito. Isso, mas na hora que der... Né, problema grande... Aí vai na cara. Batata quente estourar, né? Vai cair na mão dele, que quem pode mais chora menos. É verdade. E aí vai sobrar para ele. O juiz, ele não quer nem saber. Tem uma família que perdeu o seu ente querido, né? E aí pode ser que um juiz mais coisa reconheça, não, vocês estão trabalhando de forma irregular. Pode ser que a seguradora do evento fale assim, não, por que você não colocar no profissional? Exato, de acordo com o que a BNT pede, né, que a norma pede, a portaria pede. Por que você não trabalha de acordo com a norma? Vocês falaram aqui na pós-seguro que teria o profissional, que na pós eu já li. Não diz que é bombeiro civil, diz que terá o bombeiro
O brigadista? Não, você terá o bombeiro da segurança. Isso. O bombeiro da segurança é aquele que a BNT diz que é, aquele que a CBO diz que é, Sim. que é o bombeiro civil. Bombeiro civil. Aí ela vai falar assim, não, mas não tinha bombeiro civil. Eu já tinha brigadista profissional, então, verdade. Aí você assumiu o risco. Hoje nós temos um nome em alguma Câmara, vereadores, deputados, que briga por nós? Olha, eventualmente... Ou estamos pensando em lançar alguém? Não, a gente, eventualmente, né, como a gente falou, a gente teve vários eventos aqui em que a gente precisou de deputados e tal, né? O Celino Sintrocel já trabalhou pra gente, já com a gente, né? A própria Rosângela Reis também já apresentou projeto em nosso favor, no caso ali, para estúdio, o Dia do Bombeiro Civil, né? O Rogério Correia já fez várias intervenções em nosso favor, né, lá em Brasília, para evitar a perda da nossa profissão, né? Então, são esses profissionais. Até mesmo aquele sobrinho da Dilma Rousseff também, né, ele falou que através da... A mãe dele já nos salvou, né, de perdermos a nossa profissão em 2014, né? Esqueci o nome dele agora, mas também ele falou que teria interesse em trabalhar com os... Ele é vereador aqui em Belo Horizonte e tal. Então, tem alguns vereadores, mas assim, que assumiu mesmo a categoria, né, e tal. O ideal seria que a gente elegesse os nossos próprios representantes. É isso que eu queria perguntar. Que um bombeiro civil, né, que fosse bombeiro civil, se despontasse e falasse, eu vou pegar a pasta de bombeiro civil, eu sou bombeiro civil e vou defender os bombeiros civis. Porque a gente trabalha com legislador, com deputados e tal, mas que tem várias demandas. Você leva a lei, ele acolhe a sua, mas ele não é a demanda dele. Ele não tem o conhecimento técnico da nossa área. Isso sim, seria interessante, que a categoria de bombeiros elegesse, assim como fez o bombeiro militar. O Errara não é o representante da categoria, o Fernando Rodrigues e vários outros. Né? Nós também teríamos que parar de votar em bombeiros militares. E votar num civil. Votar num bombeiro civil. Vamos eleger o Juliano? Não, eu não estou no páreo, não. Né? Eu já estou... Eu acho que teria pessoas, com certeza, tem trabalhadores, né, bombeiros civis com viés políticos, né, sim, que poderiam ali estar entendendo a necessidade e se colocar na à disposição da nossa classe, à disposição da categoria, mas é aquele cara que vai pegar, aquele bombeiro que vai pegar a nossa pasta e falar, meu filho, eu só negocio em favor dos bombeiros civis. Isso. Para eu te ajudar, você me ajuda ajudando os bombeiros civis. Eu não tenho outra demanda. Então teria que ser alguém eminentemente bombeiro civil e a gente parar de votar em bombeiro militar. Não adianta. O bombeiro militar vai defender os interesses do bombeiro militar, porque essa é a regra. Não adianta pensar que bombeiro X, Y, militar, vai defender o interesse do bombeiro civil, porque ele tem compromisso com a categoria dele. O senhor falou colocar a raposa junto com a galinha. Exatamente. Né? Eu gostei dessa colocação do senhor. Exatamente. Se amanhã eu for bombeiro, eu fosse um bombeiro, imagina que amanhã eu fosse um líder político, um deputado, legal. Se os meus votos vêm do bombeiro civil, como que eu vou atender bombeiro militar? Não adianta. E o inverso é verdade. Então, o bombeiro militar, o Errara, ele tem o compromisso dele com o bombeiro militar. Ele pode vir aqui e falar, eu vou trabalhar com os bombeiros civis. Aí até eu falo. Se eu fosse político. Se eu fosse um político, eu falo, Juliano, você vai defender o bombeiro militar, pode contar comigo. Mas não é assim, a gente sabe que não é. Você pega a pasta de quem vota em você, de quem eu dependeria dos bombeiros civis, então eu vou votar bombeiro civil. Nós precisamos de juntar essa turma mesmo e mostrar que nós somos, além de formados, somos profissionais. Né? E eu gostei do que o senhor falou, a gente buscar aí nas próximas eleições eleger alguém indicar alguém que seja uma voz que briga pelo bombeiro civil mesmo. Porque o que o senhor falou é muito importante. Dentro das empresas, a fala é, você não faz nada. No evento, você está cansado porque você não fez nada. Mas é uma coisa que trouxe uma galera aqui que falou, eu achei interessante. Tem uma festa, não chama o bombeiro. Tem uma comemoração, não chama o bombeiro. Aconteceu um acidente, aí chama o bombeiro. Né? Então, assim, mostrar que não é só no problema, é na resolução antes dele. Uma frase que eu escutei outro dia numa inteligência artificial, o rapaz falando assim, por que falam que o bombeiro não faz nada? É porque acidente evitado não é lembrado. Eu gosto de sempre falar o seguinte, o contrário. O acidente evitado, ele deve de ser lembrado. Sabe por quê? Porque é no quase acidente a gente trabalha. Nós evitamos, colocando aquela faixinha na escada para a pessoa não escorregar, está evitando quase acidente, que alguém escorregue e quebre um ossinho ali, né, no final da coluna. Não é isso? É fazendo inspeção no extintor de incêndio que evita o quase.
E essas coisas devem de ser faladas. Nós precisamos ter essa voz, essa representação, né, Juliano? E eu fico muito feliz de o senhor ter tido essa boa vontade de vir aqui, expor tudo isso para nós, porque é importante para a nossa área, porque é importante para que as pessoas possam conhecer. Não é só sobre estar credenciado ao bombeiro, é legalmente estar juridicamente amparado, né? E mostrar para as pessoas lá fora que elas precisam ir, os profissionais que estão lá fora trabalhando tanto em evento quanto em empresa, que tem um sindicato para nos defender. Isso é muito importante. E buscar, né, vamos falar assim, tem gente formando pessoas no curso aí, profissionais do curso, aos milhares. E mostrar também, as escolas mostrarem, ó, gente, sindicato, técnico de segurança, desculpa, do bombeiro civil, também do técnico de segurança, tem técnico de segurança que é bombeiro civil. Olha lá, procura, se informe, trabalhe junto, dê as mãos. Ah, André, eu não gosto de sindicato. Você não gosta de sindicato porque às vezes você está muito voltado para uma questão só financeira. Você está esquecendo a parte jurídica e legal da sua profissão. Onde que está a nossa parte jurídica? Uma coisa também que acontece muito em evento. Pega um bombeiro civil e coloca de técnico de segurança. Aí o cara sobe sem cinto. Ai, põe o cinto, põe o capacete. O bombeiro civil tem que fazer isso, não. Bombeiro civil não tem que fazer absolutamente. Bombeiro civil tem que estar preparado. Subiu, não usou cinto, bateu no chão. Tô aqui, vou atender. Vou colocar na prancha, colocar na ambulância. Ai, André, você quer que aconteça acidente? Nenhum de nós queremos, né, Juliana? Mas a partir do momento ao qual a pessoa se expõe, ela está vulnerável ao acidente. Se me colocou lá para fazer atendimento, é para fazer o atendimento. Vou fazer o atendimento, vou colocar na prancha, ó, load and go, né? Vai embora. Mas as pessoas precisam saber onde que vai pesquisar, com quem vai pesquisar, quem que deve se contar para poder a gente ter essa diretriz bem estruturada na nossa área de bombeiro profissional civil. Essa questão de não fazer nada, né, é interessante, porque o nosso trabalho é prevenção. Exato. Não é o nosso trabalho, a segurança é prevenção. Ela é a nossa estrutura. É a prevenção que é a essência da segurança. Onde falta segurança, onde falta prevenção, então quanto menos a gente estiver atuando, é porque melhor foi a eficiência da prevenção. A prevenção, o combate é uma falha na prevenção. É verdade. Se a prevenção foi 10, né? Você não vai ver o bombeiro trabalhar. Né? Exato. Assim como você também não vai ver o vigilante, né? O vigilante está vendo o humilhante, né, vindo. E ela diz, tô te vendo. Exato. Não vai acontecer. Tem efetividade. Agora, não. se ele dormiu, depois ele talvez vai ter que atirar, vai ter que fazer todo aquele estardalhaço, porque ele dormiu no ponto e não viu que um humilhante aproximou e tal, e aí acabou. Mas se ele preveniu, se a câmera contactou, ele fez alguma forma de avisar com o camarada que ele estava vendo, não vai entrar nas estatísticas, não vai entrar lá. Exato. E a bombeiro é a mesma coisa. Se ele for lá e trabalhar na prevenção, ele não vai aparecer. E é melhor para a empresa que não apareça. Porque quando ele aparecer, vai ter um custo para a empresa. Porque se alguma coisa pega fogo, se alguém cai, machuca e etc e tal, aquilo ali vai ter um custo para a empresa. Então, quando ele fica ali parado, e quando ele fica sem atividade, mas ele atuou na prevenção, onde é um trabalho silencioso, fechou. É isso mesmo. Tá tranquilo. Exatamente. Ô, Juliane, nós temos muito assunto para tratar, mas nosso tempo é curto, acabou. Eu gostaria muito de agradecer, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Para mim foi um prazer imenso. Pessoal, só para vocês terem ideia, o primeiro contato que eu tive com o Juliano foi muito bem atendido. Me tratou com todo respeito, entendeu o projeto, viu o que era. A voz do bombeiro, ela está aqui para abrir esse espaço, para que você que está assistindo aí possa saber onde se estruturar, para que os nossos pares, né, que é o sindicato, que é a nossa força, possa ser visto e que nós possamos atuar de forma conjunta e buscar sempre a melhoria para a nossa área. Beleza, Juliano? Muito obrigado. Mesmo. Que Deus te abençoe muito. E manda uma mensagem para os brigadistas profissionais do Estado de Minas Gerais, os bombeiros profissionais civis e para toda essa galera que está nos assistindo aí. Então, a gente, apesar da nossa fala aqui ser um pouco, às vezes, até pouco estimuladora, né? Que isso, né? Porque a gente não vê um horizonte muito feliz por causa das portarias que realmente nos entravam, né? Mas a gente leva para os bombeiros, né, a nossa luta. A gente fica, nós, desde que nós entramos, nos filiamos nessa luta, nós não desistimos, nós arredamos o pé 1 centímetro. Em Minas Gerais, ela se destaca na luta pela defesa dos bombeiros civis. É o único estado que não negociou. Nós não negociamos o direito. Né? Nós entendemos que o direito tem que ser dado a quem tem.
Então, o que a categoria pode ter, né, o que a gente fala para categoria, né, e sempre fala de cabeça erguida, é que o sindicato não arreda um pé, não arreda 1 centímetro da defesa dos legítimos direitos dos seus representados, muito entendeu? Bom. No que vai dar, a gente não sabe, mas nós não vamos arredar o pé. Nós vamos estar aqui firme e forte, seja como for, nós vamos levar a nossa luta até o fim. Isso. E o que a gente quer é exatamente que todos os bombeiros possam assumir seus postos de trabalho e, ao final, receber o salário que lhe é devido. Essa é a nossa luta. Muito obrigado, Juliano. Isso aí. Deixe para nós as suas redes sociais, lá para os bombeiros encontrarem e poder ligar para o sindicato, ir lá no sindicato, como que faz? Vai pelo caminho mais simples, que é entrando no Sind Bombeiros MG no site, né? Sind Bombeiro MG. E por MG. ali ele se encontra. Nós nos encontramos. Isso aí. Sind Bombeiro MG, pessoal, vocês vão encontrar lá o WhatsApp, o Instagram do sindicato, o endereço também do sindicato. Então, vai lá, procura, se informa. Tiver dúvidas, pode deixar aqui, nos comentários também do vídeo. Vamos deixar aí os contatos também do sindicato lá na descrição do vídeo. Então, se você pode baixar aí, lá na descrição vai ter aí o site do bombeiro também para você poder se informar. E vem com a gente para essa luta da voz, a voz do bombeiro, aquele que vai buscar segurança e qualidade de vida para todos nós. Um grande abraço e até o próximo, se Deus quiser.